Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo ótimo com cada um de vocês. Aqui é a Rê e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma experiência de leitura que foi muito breve, foi uma leitura muito rápida, porém muito intensa, muito impactante e uma grata surpresa. E eu tô falando do livro Gente Importante, escrito pelo autor Rafael O Batista, que foi quem me convidou a ter contato com o seu trabalho e compartilhar com vocês as minhas experiências. Eu já preciso adiantar para vocês que foi uma das melhores que eu tive nesse mês e talvez até nesse ano. Então senta aí que a gente vai conversar um pouco sobre Gente Importante. O livro tá disponível para compra pro Kindle e também para aluguel lá no Kindle Unlimited. Conta com 40 contos escritos ao longo de 90 páginas, contos muito curtos, de leitura muito rápida, mas de bastante complexidade e intensidade. E ao longo desses textos super curtos, o autor conquista a atenção do leitor para chamar atenção para algumas situações, algumas características e coisas que acontecem na nossa sociedade, de forma a gerar uma crítica, a gerar uma inquietação, fazer a gente, sabe, se colocar em uma situação de incômodo e questionar, sabe, essa sociedade que a gente vive, esse mundo em que a gente habita e coexiste, né, enquanto seres humanos. O autor trabalha ao longo desses 40 contos temas muito importantes e ele acaba também explorando a pluralidade da sociedade brasileira, de como existem diversas realidades muito distintas, sabe? Ele aponta de forma muito direta e também muito inteligente as diferentes realidades que existem no nosso país. Ele aproxima o leitor de realidades que a gente antes nem imaginava, enfim, né, vivenciar, ao mesmo tempo em que ele também traz alguns textos que, assim, tocam diretamente na nossa ferida, falam diretamente com a gente. Enquanto eu fazia a leitura, eu senti, né, que a minha experiência se aproximava mais da experiência de algumas, né, das vivências de algumas daquelas pessoas, e eu me colocava também num papel de me criticar, de me fazer refletir sobre como que eu ajo, como que eu vivo e convivo com as pessoas ao meu redor. E eu pude perceber que enquanto uma mulher, né, com muitos privilégios, existem todas essas realidades de pessoas com menos privilégios do que eu não teria, né, contato se não fosse pela literatura e por textos como os do Rafael. Mas por outro lado também existem ali ao longo da narrativa textos que conversaram diretamente comigo e que me fizeram ter essa reflexão sobre mim mesma, o que eu achei assim uma experiência incrível de realmente parar, absorver aquilo que eu tava lendo, refletir, pensar em como que a minha vida se aplicava naquilo e em como a vida das pessoas ao meu redor, sabe, se espelhavam naquilo de alguma forma, em como eu poderia agir diferentemente. Eu digo que esse livro é super rápido, são só 90 páginas, textos super curtos, porém, apesar de ser um livro muito pequeno, pra mim foi uma experiência de leitura bem mais demorada do que eu faria de qualquer outro texto que não fosse tão reflexivo, sabe, que não me fizesse ter tantos momentos de divagação, de, sabe, realmente parar pra pensar naquilo que eu tava lendo e perceber como existem realmente tantos pontos e situações que nós como sociedade precisamos ainda trabalhar pra poder melhorar, em como a gente precisa cada vez mais se aproximar, sabe, do outro, se aproximar do próximo, de forma a tentar mudar um pouco o status quo de como a gente vive. Como eu falei no começo do vídeo, o autor trabalha, né, essa pluralidade. Então ele vai explorar ali ao longo dos contos todas essas realidades que muitas vezes incomodam outras pessoas e que muitas vezes incomodam até mesmo quem tá vivenciando aquilo. Um dos contos mais emocionantes que mais mexeram comigo e me fizeram realmente ficar assim com um nó na garganta é um texto de um jovem homossexual que é também cristão, evangélico, e ele, sabe, se questiona muito, ele questiona pra Deus, ele não entende por que que ele nasceu do jeito que ele nasceu, por que que ele tem essa atração por outras pessoas do mesmo sexo, por que que ele não pode ser normal. Então ele se questiona muito isso, ele se culpa, ele pede ajuda pra Deus. Nossa, é um texto que realmente assim mexeu demais comigo, porque a gente consegue perceber na narrativa do autor, sabe, no texto, como que a gente se aproxima tanto desses personagens de uma forma tão profunda e ao mesmo tempo, sabe, em uma leitura super curta. O autor realmente foi direto ao ponto, sabe, acertou ao alvo ao me aproximar desses
personagens, dessas experiências e me fazer realmente ficar mexida e comovida com aquilo que ele estava trazendo pra mim. Como eu falei também lá no começo do vídeo, o autor também acaba aproximando o leitor, me aproximou muito, né, por exemplo, de situações que eu, dentro dos meus privilégios, jamais vivenciei, jamais imaginaria vivenciar. E a experiência de me aproximar dessas realidades, de poder entender coisas que eu jamais imaginava, eu sinto que, assim, expandiu ainda mais a minha percepção de mundo e também a minha capacidade de ter empatia, sabe? Desenvolver empatia pelo próximo. Eu diria que foi uma das leituras mais potentes que eu li esse ano, que realmente, assim, transformou a minha forma de enxergar muitas coisas. Como eu falei, me aproximou de situações que eu jamais imaginava, também me trouxe, né, esse senso crítico, aguçou em mim esse senso crítico com coisas simples, pequenas e que é tão corriqueira pra gente no nosso dia a dia, sabe? Dentro de uma sociedade, que muitas vezes a gente não tá enxergando, que muitas vezes também por a gente tá tão ocupado ali, né, na luta, na busca de, enfim, né, viver a própria vida, a gente acaba não enxergando coisas que a gente precisa enxergar, a gente precisa, enfim, né, ter um olhar. E a experiência de leitura foi absolutamente engrandecedora no sentido de me fazer desenvolver esse olhar para essas outras situações que muitas vezes passavam despercebidas por mim. Uma característica muito forte e interessante da escrita do autor é que conforme a gente vai passando de conto para conto, a gente vai tendo ali então também a mudança da escrita, porque o autor vai adequando a sua escrita dentro daquela realidade que ele vai trazer pra gente. E eu achei absolutamente genial a forma como a escrita dele e a forma como ele escolhe narrar também cada conto vão se moldando a cada realidade, a cada história, a cada crítica que ele vai trazer em cada um dos contos. Então assim, gente, foi uma experiência muito única, muito profunda, sabe, de leitura, que eu acho que todo mundo deve fazer. Como eu falei, é um livro curto, são contos muito rápidos de serem lidos, textos bem rapidinhos. E de minha opinião, esse livro pode ser lido de duas formas, ou de uma forma muito rápida, em que você vai ler numa sentada só, ou de uma forma um pouco mais lenta, que é como eu fiz, porque basicamente a cada novo soco que eu levava no estômago de alguma nova realidade, alguma nova situação, alguma nova crítica que o texto trazia, eu precisava parar, refletir, sabe, ruminar tudo aquilo que eu tava lendo pra de fato absorver cada uma das histórias, sabe. Eu acho que essa resenha aqui ficou até um pouco mais como uma espécie de relato mesmo de experiência, porque, como eu falei, são várias histórias, então não dá pra eu comentar com vocês sobre cada uma delas, mesmo porque são todas muito curtas, mas eu posso assegurar que o livro está repleto de representatividade. O autor, como eu falei, vai trabalhar toda essa pluralidade, então ele vai explorar bastante a fundo as diversas, sabe, vidas, vivências que existem, né, dentro da nossa sociedade. Eu achei absolutamente válida toda essa inclusão que ele fez, sabe, na escrita dele, no livro dele. Então, assim, Rafael está de parabéns, foi um livro que, assim, me ganhou, que me conquistou, um livro que realmente, assim, quando eu finalizei a leitura, eu percebi que foi aquele tempo bem gasto, sabe, aquela experiência maravilhosa e uma grata surpresa que eu, assim, não teria tido contato se não fosse pelo meu trabalho. Então eu sou muito, muito, muito grata por cada experiência incrível que eu tenho de descoberta de novos talentos brasileiros. Não seria possível que eu tivesse contato e que eu me aproximasse de pessoas tão talentosas aqui, né, produzindo literatura dentro do Brasil se não fosse pelo meu trabalho. Então eu sou muito grata por isso. Agradeço a você, Rafael, por essa oportunidade e quero aproveitar também esse momento para lembrar você que o livro está disponível no Kindle Unlimited. Se você é assinante, é só fazer o download pro seu Kindle ou pro seu dispositivo, né, que você usa aí pra fazer suas leituras. E também está disponível para compra se você quiser fazer aí, né, a compra do e-book. E eu vou deixar o link aqui embaixo da Amazon, então corre, gente, aproveita, faça essa leitura. Vai ser bastante rápido, mas também vai ser muito, muito profundo. Então eu espero muito que vocês gostem dessa dica. Comenta aqui embaixo se eu te convenci a dar uma chance, né, uma oportunidade para essa leitura. Comenta aqui se você já conhecia o autor. Enfim, vamos conversar aqui pelos comentários. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Assim, foi uma das melhores leituras que eu fiz nesse mês. Quero finalizar o vídeo agradecendo aos membros do canal por todo o apoio, por estarem sempre presentes em tudo que eu produzo aqui pro canal. Muito obrigada, pessoal. Vocês são incríveis, estão sempre presentes em tudo. Queria também agradecer a você que ficou aqui até o final do vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui, mas logo eu volto com mais vídeo novo aqui pro canal. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!